A Biblioteca de Alexandria foi uma das mais significativas e célebres bibliotecas e um dos maiores centros de produção do conhecimento. Embora tenha sido uma das maiores e mais importantes bibliotecas do mundo antigo, as fontes ao seu respeito são raras e por vezes contraditórias. Muitas das referências sobre ela mesclam lendas e fatos históricos. A mais antiga fonte de informação existente a respeito da sua fundação é a pseudoepigráfica Carta de Aristeias, escrita entre aproximadamente 180 e 145 antes da Era Comum. Na carta está registrado que ela foi fundada na cidade de Alexandria durante o reinado de Ptolomeu I e que foi inicialmente organizada por Demétrio de Faleros, um estudante de Aristóteles que tinha procurado refúgio junto à corte vigente de Alexandria. No entanto, a Carta de Aristeias é posterior a esse período e contém informações que parecem imprecisas. Outras fontes afirmam que a biblioteca foi criada sob o governo do filho de Ptolomeu, o então Ptolomeu II. E efetivamente a maior parte dos estudiosos contemporâneos concorda que, embora seja possível que Ptolomeu I tenha lançado as bases da biblioteca, ela provavelmente só surgiu como instituição física no reinado do seu sucessor. Sabe-se que a biblioteca foi construída no complexo palaciano e o local escolhido para sua construção era adjacente ao Museu de Alexandria, instituição a qual a biblioteca serviria. O desenho da estrutura da biblioteca não é conhecido, mas já foi colocado que a biblioteca de Pérgamo, construída algumas décadas mais tarde, teria copiado a sua arquitetura. Fontes descrevem a estrutura da biblioteca com passeios, colunas gregas, jardins e diversas salas destinadas a refeições, leitura, reuniões e aulas, modelo que se aproxima de um campus universitário moderno. Segundo o historiador Hecateu de Abdera, que visitou a biblioteca provavelmente em sua fase inicial, havia uma inscrição acima das prateleiras que dizia: "O lugar da cura da alma". Além de uma coleção de obras do passado presentes na biblioteca, o museu também serviu de residência para uma série de estudiosos, poetas, filósofos e pesquisadores internacionais que, de acordo com o geógrafo grego Estrabão, no século I antes da Era Comum, recebiam um salário, comida, alojamento gratuito e isenção de impostos. Assim, os estudiosos que ali viviam estariam libertos dos encargos da vida cotidiana e poderiam dedicar mais tempo à pesquisa e às atividades intelectuais. Estrabão ainda chamou o grupo de estudiosos que viviam no museu de comunidade, e em 283 antes da Era Comum, esse grupo pode ter sido composto por aproximadamente 30 a 50 eruditos. Os governantes pretendiam que a biblioteca reunisse o conhecimento de todos os povos da terra e buscaram expandir a sua coleção, financiando a compra de documentos. Eles despachavam agentes reais com grandes quantias,
com a ordem de que comprassem e colecionassem os textos que pudessem, de todo autor e sobre todo assunto. Em paralelo à compra de obras, o acervo também era sustentado pelo trabalho de copistas e tradutores. Segundo registrou o historiador bizantino Ioannis Tzitzis, tradutores estrangeiros que falavam grego foram contratados para traduzir os textos vendidos ou emprestados à biblioteca por governos estrangeiros. Cláudio Galeno referiu que um decreto de Ptolomeu II determinou que todo livro que estivesse em um navio no porto de Alexandria deveria ser levado para a biblioteca, onde ele seria copiado pelos escribas oficiais. As cópias eram entregues aos proprietários e os textos originais eram mantidos na biblioteca, com uma anotação dos barcos. Ainda segundo Galeno, a avidez da política de aquisições da dinastia vigente instigou a competição de outras bibliotecas e levou à inflação dos preços das obras e à proliferação de obras falsificadas. Sábios e literatos da época também contribuíram com seus manuscritos. Tal é o caso do filólogo Dídimo, que terá composto cerca de 3.500 volumes de comentários. A biblioteca continha tudo o que a literatura grega produzira de interessante, e também existiam obras estrangeiras traduzidas e não traduzidas. A dedicação e devoção dos responsáveis pelo museu, instituição da qual a biblioteca fazia parte, permitiu conceber a maior coleção de livros da antiguidade. Registros apontam que os primeiros bibliotecários-chefes foram Zenódoto de Éfeso, especialista em Homero, escreveu um glossário de palavras raras e incomuns, que foi organizado em ordem alfabética, sendo ele o primeiro a empregar esse método de organização. Apolônio de Rhodes, autor do poema épico As Argonáuticas. Eratóstenes de Cirene, conhecido por seus trabalhos científicos, pelo contributo no avanço da geografia como uma disciplina científica e pelo seu trabalho no tratado Geográfica. Aristófanes de Bizâncio, que editou textos poéticos e introduziu a divisão de poemas em linhas separadas na página, que previamente eram escritos como prosa. Escreveu obras importantes sobre a lexicografia e introduziu uma série de sinais para a crítica textual. Apolônio, conhecido como classificador de formas, um apelido que teria origem pela classificação da poesia com base em formas musicais que realizava. Aristarco de Samotrácia, produziu poemas no estilo clássico, obras de prosa e também comentários longos e independentes sobre outras obras. Posteriormente, questões e disputas políticas que decorreram ao longo do tempo culminou na expulsão dos estudiosos de Alexandria por Ptolomeu VIII e levou a uma diáspora da erudição helenística. Os estudiosos da biblioteca e seus alunos continuaram a conduzir pesquisas e a escrever tratados, mas em sua maioria não mais associados com a biblioteca. Acabaram por se espalhar pelo Mediterrâneo. Os bibliotecários-chefes passaram a ser nomeados segundo os interesses escusos dos governantes, e com isso, o cargo perdeu tanto do seu prestígio que os autores da época se desinteressaram em registrar os nomes e os mandatos de seus ocupantes. Calcula-se que a biblioteca chegou a reunir cerca de 400.000 volumes,
e com espaço já insuficiente, o Templo de Serapis recebeu um outro depósito, com cerca de 300 mil volumes, totalizando assim 700 mil volumes. Há várias especulações sobre o fim da Biblioteca de Alexandria, que divide as opiniões de historiadores. Pela quantidade de prédios e pesquisas que eram desenvolvidos dentro da biblioteca, ela foi considerada por muitos como a primeira universidade do mundo. Abrigou durante séculos o maior acervo científico e cultural da antiguidade. Se inscreva no canal Narrativas Historiográficas.